Olá a todos, eu sou Gabriel Moreno, especialista em RPA, e no vídeo de hoje a gente vai começar uma série nova aqui no canal, que a gente vai falar sobre o ReFramework, um framework criado pela própria UiPath, que auxilia desenvolvedores no desenvolvimento de aplicações complexas e já nos dá uma série de ferramentas para que a gente consiga agilizar o nosso código, entender logs de erros, entre outras coisas. Então, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você deixar seu comentário, deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso é muito importante para mim, tá bom? Então, vamos lá. Bom, dentro do nosso UiPath, quando a gente quer iniciar com a criação do ReFramework, a gente tem que vir aqui em Home, a gente pode vir nos novos templates e aqui a gente vai ter o Robotic Enterprise Framework. Quando a gente clica nele, a gente inicia um projeto e dentro do nosso main nós teremos essa cara aqui. Bom, o ReFramework ele é um framework feito em State Machine, então ele é bem flexível e ele é um template que a gente pode alterar dependendo da nossa automação, mas o foco hoje aqui é a gente entender um pouquinho de cada parte do ReFramework, em específico o Initialization State, que é esse primeiro. O Initialization State ele serve para fazer com que a gente consiga ler alguns arquivos de configurações e iniciar as nossas aplicações. É para isso que o Initialization State funciona. E como que ele funciona? Bom, vocês vão ver que todos os blocos dentro do UiPath aqui do ReFramework, eles vão estar envoltos dentro de um try-catch para fazer o tratamento de erro. E isso acontece em todo o cenário. E como isso funciona em específico aqui no Initialization? Ele é declarado uma variável chamada SystemException e ele começa com nothing. Então a gente pode ver que aí ele vai fazer algumas coisas, mas caso aconteça algum erro, ele vai atribuir o SystemException para essa variável. Então ele vai atribuir a variável para a variável SystemException. E no final do nosso state, nós temos as condições, que se acontecer um SystemException, então ele verifica se SystemException é nothing, ele vai encaminhar o processo para a finalização. Se o SystemException ele for diferente, né, se ele for is nothing, então ele vai seguir o nosso processo para a próxima etapa, que seria aqui o getTransaction, e caso de erro, end process. Mas agora esse não é o foco, então vamos entender mais um pouquinho ainda como funciona o Initialization. O Initialization ele faz algumas leituras de alguns parâmetros e de algumas configurações. Então a gente pode vir aqui no primeiro e ele vai ter, a primeira coisa que ele faz é verificar se a configuração ainda não foi lida, e se a configuração ainda não foi lida desse framework, ele vai colocar um log da resolução da tela que está sendo usada. E isso aqui é muito importante porque às vezes ocorre redimensionamento automático e a gente começa a ter problemas com resolução, não está dando certo a nossa automação, então ele já coloca o log aqui para a gente saber a resolução que o robô está trabalhando. E depois a gente vai para o Invoke Initial Settings. Bom, o que é o Invoke Initial Settings? A gente vai entrar nele aqui agora e vocês vão ver que ele faz a leitura, ele inicia um novo dicionário, né? E ele faz a leitura de uma planilha de configurações e atribui cada item dessa planilha de configurações e uma variável chamada config, né? No caso aqui, outConfig, porque essa variável vai ser exportada para os outros fluxos, né? Então vocês podem ver que ele faz isso para cada aba da planilha e agora eu vou mostrar a planilha para vocês, tá bem? E explicar como isso funciona. Então dentro do nosso ReFramework, a gente pode vir aqui na pasta dele, nós temos a estrutura de data e dentro de data nós temos uma planilha config. Então vamos abrir essa planilha config. Isso é a base para o funcionamento do nosso ReFramework, tá? Então, abrindo a nossa planilha config, vocês podem observar que nós temos três abas: Settings, Constantes e Assets. Bom, vamos começar pela planilha de Settings. No ReFramework, ele foi feito para trabalhar principalmente, não exclusivamente, mas principalmente com a arquitetura de Dispatcher e Performer, utilizando filas. E para quem não está acostumado com isso,
é como se fosse um producer e um consumer da programação normal. Então a gente vai ter um processo que vai ser chamado de dispatcher, que por exemplo vai ler os dados de algum lugar, de algum e-mail e vai colocar numa fila. E nós vamos ter o outro processo, que vai ser o performer, onde ele vai consumir os dados dessa fila e vai fazer o processamento desses dados unitariamente. Então a gente tem inicialmente aqui as configurações das filas. Isso a gente vai ver mais para frente, mas dando um overview já inicial, nós podemos preencher o nome da fila, que está no nosso orquestrador, a pasta que ela se localiza e se a gente quer algum log em específico, com algum nome específico para a nossa aplicação. Aqui ele está dando o valor de reframework, mas a gente poderia dar outro nome para ficar mais intuitivo. Em constante, nós temos configurações que servem para o funcionamento do nosso reframework, mas também configurações que a gente pode adicionar a mais caso a gente precise. A gente tem algumas coisas que são importantes a serem ditas aqui nessa planilha, tá? Então nós temos quando não estamos trabalhando com fila, tá? Por exemplo, se a gente está utilizando uma planilha no Excel ou algum outro tipo de dado que não é fila, nós temos o max retry number. Então, quando não usamos fila, o que esse parâmetro faz? Se esse parâmetro for maior que 0, ele vai tentar processar aquela transação mais de uma vez. Então, se eu colocar 1, deu erro na transação enquanto ela está sendo processada, ele vai tentar processar mais uma vez. Nós temos Max Consecutive System Exceptions. Então, esse parâmetro aqui serve para dizer quantas vezes eu posso ter uma System Exception até o meu sistema, até a minha automação ser encerrada. Então, por exemplo, se eu deixar como 0, ele está desabilitado. Então, eu posso ter um número infinito de System Exceptions que o sistema ele vai seguir rodando e se reiniciando, tá bem? Só que se eu colocar, por exemplo, aqui 2, então quando eu tiver 2 erros System Exceptions, a minha automação ela vai parar e vai dar fail, tá bem? Nós temos aqui outras configurações, como aonde, né, qual que é a pasta da onde os screenshots vão ser salvos. Aqui por padrão ele está exception underline screenshots, mas você pode alterar essa pasta. Nós temos outros mensagens padrões de log. Então a gente não precisa alterar na nossa aplicação os logs, a gente pode colocar as mensagens padrões aqui. Então aqui, por exemplo, quando ele conseguiu pegar uma nova transação da fila, então a gente pode colocar aqui quando a transação deu erro, quando ela deu sucesso. Então a gente consegue personalizar nossos logs por aqui. Nós temos outros 2 parâmetros também, que é, por exemplo, eu tenho o retry number get transaction item e set transaction item. A gente, quando está trabalhando com filas, ou com alguma planilha, ou alguma coisa que a gente está utilizando, a gente pode ter a falha ao pegar um item novo da fila, né, ou a nova linha de uma planilha, por exemplo, e a gente pode também ter o erro no gravar algum item na fila ou na planilha. Então, para isso serve esses status, né, quantas vezes nós vamos tentar fazer a gravação desses itens nessa fila. Isso a gente vai entender mais para frente, tá? Depois nós também temos esse should mark job as faulted, né? Que ele vai acontecer o seguinte: quando ele está como true e um erro acontece no initialization state, ou ele dá algum erro ali no max consecutive system exception, o processo ele vai ser marcado como falso, né, como falta de lá no nosso orquestrador, tá bem? Então, se a gente deixar ele falso, mesmo dando erro nesses 2 aqui, que eu comentei agora no max retry number, no max consecutive system exception, ele vai seguir com a aplicação normal, só que lá no orquestrador ele não vai aparecer faulted, ele vai aparecer que deu como sucesso. Então, vai muito da sua aplicação. E nós também temos aqui a nossa planilha de assets. Essa planilha de assets ela serve para a gente pegar o nome do asset do orquestrador, colocar aqui, colocar qual é a pasta, posso deixar vazio também que ele vai pegar a pasta que está sendo executada no momento e dar um nome para ele.
Dando esse nome para ele, a partir daí ele lê os assets de forma automática e não precisa estar dando get asset ou pegando as informações do orquestrador. Ele já faz isso para a gente e coloca dentro de uma variável do tipo objeto lá que a gente vai ter o configuração. Tá bem? Então vamos voltar aqui para o ReframeWork e a gente vai visualizar agora isso aqui. Então a gente começa pela leitura, né, da nossa planilha. E aí a gente começa pelas constantes, aqui ele faz a leitura dos assets e coloca tudo isso dentro de objetos, né? Então, como eu disse, ele vai pegar os assets, vai colocar tudo dentro de um objeto chamado config e a gente vai conseguir usar em todo o nosso processo porque ele utiliza essa variável em todo lugar, tá bem? Então, voltando aqui para o nosso initial state, tá bem? Ele faz isso e vocês vão ver aqui nos argumentos que nós temos nas variáveis, que nós temos variáveis globais, né? Que a gente tem então o config, que vai ser a leitura desse dicionário. Nós temos também aqui, vocês podem ver o consecutive system exceptions, que eu acabei explicando para vocês ali nas configurações, e dentre outras variáveis aqui, tá bem? Então, seguindo, depois do initial settings, nós temos a parte que ele vai tentar verificar se a gente está especificando alguma fila para ele, conforme o nosso arquivo de configurações. Vocês podem ver que ele está pegando config, orquestrador queue name, e depois, né, ele também tenta pegar a pasta, e depois a gente vai para o ele adiciona logs, né? Ele tem um invoke queue all processes, então esse queue all process aqui, a gente vai entrar nele aqui, ele é vazio, mas aqui a gente precisa configurar o fechamento das nossas aplicações, a gente vai ver mais para frente, mais específico, e se tudo isso deu certo, a leitura do arquivo de configurações deu sucesso, a gente vem para o nosso invoke initial applications, tá? Então o initial applications, ele é mais um arquivo, mais um framework, mais uma sequence importante aqui dentro do ReframeWork, aonde a gente tem que abrir as nossas aplicações aqui. Então, se eu preciso iniciar algum sistema, alguma coisa, eu preciso acessar o navegador, então vai ser aqui que a gente vai fazer, e a gente vai, por exemplo, eu preciso abrir usar o Excel aqui, então a gente vai fazer isso aqui, tá bem? Então é aqui onde a gente vai abrir as nossas aplicações, invocar as nossas sequências de abrir aplicações e tratar tudo aqui dentro, tá bem? Retornando, então aqui, como eu disse anteriormente, se ele der algum erro, ele encerra o processo, e se ele for sucesso, ele vai para a parte de Get Transaction Data, que a gente vai ver na parte 2. O vídeo de hoje era mais uma explicação geral de como que funciona o Initialization. No próximo vídeo você vai aprender a utilizar o Initialization e a partir dali a gente vai começar com exemplos práticos de cada etapa do nosso processo. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série nova aqui no canal.